Deus. Chegamos pela graça de Deus ao fim de nossa reflexão na série de mensagens Calvinismo Simples, a soberania de Deus levada a sério, e agora refletiremos no último tópico, seguros até o fim. E eu quero tratar aqui com vocês rapidamente sobre a base de todo o nosso sistema de fé. As doutrinas da graça fazem uma leitura das Escrituras e enxergam a soberania de Deus em todas as suas páginas. Essa soberania está presente na criação, redenção e consumação. O alicerce sobre o qual todo o nosso sistema de fé, o nosso credo, nossas convicções são levantados é a soberania de Deus. E a gente enxerga esse ponto fundamental em Gênesis 1, quando no princípio não havia nada, exceto a Trindade gloriosa, e a partir do nada tudo se faz, porque Deus traz à vida coisas que não existiam. O mundo cai em pecado, no momento seguinte é esse Deus de glória, de poder e soberania que vem ao encontro do homem caído e lhe garante que o filho nascerá da mulher e o filho que nascerá da virgem esmagará a cabeça da serpente. Isso se cumpre através da cruz de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz que aqueles que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma ele os lançará fora. E Paulo também nos diz que a obra que Deus começou em mim, ele há de completá-la. O livro de Apocalipse termina nos mostrando, no capítulo 21, a Jerusalém que desce do céu, que é uma imagem bíblica para nos mostrar que Deus está desfazendo todos os efeitos do pecado e refazendo a ordem da criação, conforme o seu projeto original. É o novo Éden, que significa jardim de delícias, restaurado à plenitude. Deus estenderá sobre nós a sua morada, não haverá choro, lágrima, lembrança das coisas passadas, a morte não mais existirá, o pecado será proibido, impossível de ser praticado, porque o mesmo Deus que cria é o Deus que salva, é o Deus que preserva e é o Deus que finalizará a sua obra, glorificando todos aqueles que nele creram, através da ressurreição dentre os mortos, concedendo-lhes um corpo novo, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus. E assim Deus conclui a sua obra. Então, o calvinismo simples nada mais é do que a soberania de Deus realmente levada a sério. E quando você lê as Escrituras, uma verdade salta aos seus olhos: Deus governa, porque Ele é. Deus aparece a Moisés e Moisés diz: o que eu vou dizer para as pessoas quando me perguntarem quem apareceu a mim? E Deus diz: vai e diga ao meu povo que o Eu Sou apareceu a você. E daí nós derivamos o nome de Deus. Iavé é um tetragrama, são 4 consoantes, Iavé, que significa, é muito difícil de traduzir. É praticamente impossível de traduzir, porque admite várias possibilidades. Eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, eu sou aquele que era, é e sempre será, eu sou o eterno. Esse é o nome de Deus, absolutamente outro, separado da criação. O Deus que sempre existiu, a despeito de qualquer coisa, Ele não precisa de nada para existir, Ele é e sempre foi e sempre será. Soberania de Deus. E nessa noite nós falaremos sobre a preservação dos santos, que é o último ponto do calvinismo. E preservação dos santos também pode ser entendido de maneira muito simples, como seguros até o fim. E a definição dessa expressão é que aqueles que foram amados soberanamente na eternidade, aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, que morreu pelos eleitos desde a fundação do mundo, aqueles que receberam fé no coração para crer em Deus, porque Paulo nos diz em Efésios 2 que a fé é um dom de Deus, não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie. A fé é Deus implantar no coração de gente morta espiritualmente o dom da vida. E a vida nada mais é do que a gente ouvir a pregação do Evangelho, o nosso coração ser aquecido por aquela verdade de que um animal inocente foi feito substituto maldito de Deus em nosso lugar, e o nosso coração se dobrar a essas verdades que são extraordinárias, excelsas, e agora a nossa vida se prostra em rendição absoluta à obra desse Jesus Salvador. Isso é fé. Então as pessoas que foram amadas na eternidade, resgatadas pelo sangue do Cordeiro, receberam fé para crer na mensagem de Deus, serão mantidas até o fim, quando experimentarão a plena glorificação.
Essa é a definição da expressão preservação dos santos, que outros chamam de perseverança dos santos. E eu preferi dar um nome contextualizado de seguros até o fim. A obra que Deus começou, Ele vai concluir. O texto base, eu peço que você, por favor, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a verso 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a versículo 30. Nos diz assim: sabemos, diz-nos Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 até o verso 30, sabemos que todas as coisas, e o contexto aqui é de dor, de dificuldade, de lutas, todas as coisas cooperam, trabalham a favor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, um grupo de pessoas chamada por Deus. E aí Paulo no verso 29 vai nos dizer: porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Deus também chamou. E a esses que chamou, Deus justificou. E aos que justificou, veja que o verbo está no passado aí, Deus também glorificou. Esses verbos aqui, que na nossa tradução entram no passado, eles estão num tempo verbal, na língua original, chamado aoristo. É um tempo verbal que não existe na gramática portuguesa. Aoristo significa o seguinte: uma ação foi realizada lá atrás, e essa ação realizada atrás tem duração eterna. Nada, nem ninguém pode cancelar, violar, invalidar o que foi feito lá atrás. Esse lá atrás aqui é a eternidade. Aqueles a quem Deus predestinou, a esse chamou. Esses a quem Deus chamou na eternidade, justificou, dando-lhes a fé para crer em Cristo. E esses que foram justificados na eternidade, Deus também já glorificou. É por isso que em Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós já reinamos em glória. Versículo 39 do capítulo 8 de Romanos, veja o que Paulo segue dizendo. Pode ler a partir do verso 38. Porque eu estou bem certo, absoluta convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem ainda as lutas que virão, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, porque o amor de Deus por nós é fundamentado na obra de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Eu trouxe aqui alguns textos complementares e eu peço que você tenha essa habilidade de acompanhar a leitura bíblica. Volte aí a alguns livros bíblicos. Livro Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 39 a 40. Veja o que o próprio Senhor Jesus nos diz. E a vontade de quem me enviou, e quem enviou Jesus foi Deus Pai. A vontade do meu Pai é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, diz-nos Jesus, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 10, versículos 26 a 29, mais falas vindas dos lábios de Jesus. Jesus, no capítulo 10, verso 26, nos diz: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Há um grupo de pessoas que pertencem ao rebanho de Jesus. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. As minhas ovelhas, essa é a característica do discípulo de Jesus. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão.
Verso 29, aquilo que meu Pai me deu, que é esse grupo de pessoas amadas na eternidade, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode retirar. Carta de Paulo aos Romanos, 2 livros depois de João, por favor, capítulo 14, versículo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Veja só o que Paulo nos diz no capítulo 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Paulo está condenando nosso juízo, nosso falar precipitado, nossa calúnia. Quem és tu? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Paulo diz, olha, nós só somos preservados dos tropeços, da nossa destruição, porque Deus está nos segurando. É mais ou menos a oração de Fernando Pessoa. Ele tem um poema, e eu esqueci o nome do poema, eu só me lembro da última estrofe. Senhor, dá-me que eu me sinta teu, livra-me de mim. É isso que Paulo está dizendo. Quem nos sustenta, inclusive dos tropeços, é o próprio Deus que nos preserva. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nós estamos aí agora cerca de 5 cartas depois de Romanos. Filipenses, capítulo 1, por favor, no versículo 6, Paulo está preso por conta de seu amor ao Evangelho, sua pregação ao Evangelho, e veja o que ele declara de maneira fantástica no versículo 6, uma verdade que enche os nossos olhos de emoção. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que começou é o Deus que nos preserva, é o Deus que nos santifica e é o Deus que vai levar até o fim a obra que Ele mesmo começou. Um pouco mais à frente, carta aos Hebreus, por favor, carta aos Hebreus, capítulo 10. Veja só o que nos diz o versículo 14, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 14, uma verdade gloriosa, difícil de ser entendida por muitos, mas que quando você lê dentro desse contexto se torna tão simples. Hebreus 10, verso 14, porque com uma única oferta, aqui fala da obra de Jesus, com um único sacrifício de cruz, uma entrega de si, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Nós estamos num processo de santificação, mas o autor aos Hebreus diz, a obra de Cristo já garantiu a nossa santidade eterna, o nosso aperfeiçoamento em glória. Nada pode riscar isso da eternidade. E no verso 23, o autor aos Hebreus segue dizendo, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus fez uma promessa de amar, chamar, guardar, sustentar, provisionar a seu povo e garantir-lhes até o fim sua segurança de bendita esperança de vida eterna. Mas esse povo tem uma responsabilidade. Esse povo persevera em amar a Deus, persevera em ouvir a voz de seu Senhor e obedecê-la, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem não é minha ovelha, não ouve a voz, não tem prazer na minha voz. Primeira carta de Pedro, caminhando já para o final do Novo Testamento, capítulo 5, último capítulo da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro está escrevendo a uma igreja perseguida, espalhada, enfrentando tantas dificuldades, sendo devorada nos coliseus, sendo queimada em praça pública, em cruzes levantadas por todas as pelas principais cidades do Império Romano. E para consolar esse povo, Pedro traz à memória a verdade consoladora de que nós somos cidadãos da eternidade
e de que nada nem ninguém poderá arriscar o nosso nome do livro da vida, porque foi Deus quem escreveu o nosso nome no livro da vida com tinta de sangue de seu Filho, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, é esse Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Primeira carta de João, capítulo 2, o último texto complementar, porque tem tantos textos, eu precisei escolher, pincelar, é tanta verdade gloriosa em tão pouco tempo. 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor através dos lábios do amado apóstolo João. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui, João, em sua primeira carta, capítulo 2, está respondendo aquela pergunta. Eu não entendo essa questão da graça de Deus que chama e salva. Porque tem pessoas que cantam, que choram, que oram, que pregam o evangelho, que fazem coisas maravilhosas, e num determinado momento aquela pessoa nega tudo. Eu tenho um amigo assim. O menino começou a fazer o seminário no período que eu comecei a fazer, fazendo curso de história em outra faculdade, frequentando uma igreja em Goiânia, uma igreja muito sólida na palavra. Num determinado momento ele abandona o seminário, escreve uma carta, entrega para o conselho e pede para o pastor da igreja ler essa carta à igreja. Um culto com mais de 600 pessoas. Eu quero dizer que eu estou negando tudo aquilo que algum dia eu criei. Eu não creio em mais nada disso. Como explicar isso? Alguém que conviveu com a igreja, partilhou da ceia, ouviu milagres, presenciou transformação de vida. Um dia virar as costas e dizer, eu não quero saber disso, eu desconsidero tudo que eu vivi. Para mim passou de uma ilusão, de emocionalismo, de uma fase da minha vida. Agora eu estou num outro momento. A explicação que João nos dá é, eles saíram do nosso meio, mas eles nunca permaneceram no nosso, eles nunca foram do nosso meio. Eles nunca foram dos nossos. Dos nossos quem, gente? Das ovelhas verdadeiras de Jesus. Tem lobo demais em pele de cordeiro. Tem falso mestre demais no meio da igreja de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, o fim dos tempos não será marcado por avivamento. O próprio Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, em glória e majestade, porventura ele encontrará fé na terra? Filho se levantará contra pai, os inimigos do homem serão os de sua própria casa, vai proliferar falsos mestres, as pessoas terão coceira nos ouvidos, vem cá, fala o que eu quero ouvir, porque é gostoso, é aquele cotonete, ai, tá gostoso, fala o que eu quero ouvir, e seguirão a ensinos de demônios, fábulas engenhosamente inventadas por homens. Aí João responde, saiu do nosso meio, mas ele não pertencia à nossa identidade. Se eles fossem dos nossos, estariam até hoje, mas eles se foram para que ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. A doutrina da perseverança dos santos, que encerra os 5 pilares daquilo que é chamado de calvinismo, e eu confesso, eu não gosto desse nome, porque parece que foi João Calvino no século XVI que descobriu essas verdades. Não foi. Essas verdades foram ditas por Abraão,
Eu creio na tua palavra, Deus, que de um velho de quase 100 anos vai nascer uma multidão tão incontável como as estrelas do mar. Quem disse essas palavras foi o profeta Jeremias. Ele, só ele, vai fazer ressuscitar, fazer osso voltar a ter músculo, ter veia, ter sangue correndo no corpo, ter pele, andar e ter espírito. Ele vai enviar o seu espírito da nova aliança. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quem disse isso foi o próprio Paulo, através de tantas verdades que nós lemos. Quem reafirmou isso foram todos os discípulos que vieram depois dos apóstolos. Quem reafirmou isso foi Santo Agostinho, no século IV, quando a Igreja Católica Apostólica Romana já estava começando a se deteriorar e a se misturar com tanto paganismo. Agostinho se levanta como um baluarte para defender a graça de Deus. O único meio pelo qual nós somos salvos é quando Deus de graça, um Deus soberano, que na eternidade nos amou, põe fé em nosso coração, rasga o nosso peito, tira o coração de pedra, põe um coração novo, sensível ao Evangelho, capaz de crer em Jesus, se render e viver. E essa obra que Deus começou, Ele vai terminar. Quais são os resultados práticos dessa extraordinária revelação? O primeiro resultado é que a obra de salvação, iniciada e mantida pela graça de Deus, será levada até o fim, concluindo em nossa glorificação. Eu estou bem certo, diz-nos o apóstolo, que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. O segundo resultado prático é que a viva esperança de salvação nos convoca a uma paixão. É isso mesmo. A viva esperança de salvação nos convoca a uma paixão pela glória de Deus. Obediência à sua voz e uma vida que é consumida em prol do Evangelho. Diante da verdade de que o ser humano, em toda a dimensão planetária, está morto em delito e pecado, e que a ira de Deus está sobre ele, e de que se ele não crer no Evangelho e se converter, ele será julgado eternamente, lançado no inferno junto com o diabo e seus demônios, para por toda a eternidade receber a justa punição por sua incredulidade. E sabendo que Deus deseja salvar pecadores, deseja dar-lhes a fé e a salvação, o convencimento do pecado só vem por meio da pregação do Evangelho. Como não pregar o Evangelho? Como permanecer indiferente? Igreja não é clube social, igreja não é ponto de encontro, igreja não é tradição familiar, igreja é a comunidade dos eleitos que vivem para fazer discípulos de todas as nações, darem sua saúde, projetos, sonhos pessoais, colocar tudo isso sob a vontade de Deus. E eu e você só estamos aqui num dia de terça-feira à noite porque homens e mulheres muito mais capazes que a maioria de nós entenderam isso um dia. Jovens médicos, engenheiros, enfermeiras, pessoas brilhantes saíram de outros continentes, viajando por meses em navios, para chegar ao Brasil, enfrentar perseguição religiosa, hostil, construir escola, construir igreja, construir hospital, traduzir Bíblia, alfabetizar um povo, dar a Bíblia na mão desse povo e morrer aqui. Ashbel Green Simonton chega em 1859 ao Rio de Janeiro, me morre 7 anos depois. Em 7 anos ele enterrou a sua esposa, enterrou seu filho, foi enterrado, deixou um seminário, deixou um jornal, deixou um presbitério organizado, deixou igrejas plantadas, deixou um ex-padre convertido, José Manuel da Conceição, o primeiro padre convertido em solos brasileiros, que saiu depois pregando o Evangelho em Minas, em São Paulo, no interior, e morreu sem ninguém saber onde é a sua sepultura. Criaram em respeito uma memória cerimonial. Suponhamos que foi aqui que José Manuel da Conceição morreu, porque abandonou toda a sua glória dentro de uma estrutura institucional muito forte e morreu como um ninguém,
Porque foi consumido pela glória de Deus. Todas as coisas por aqui são como palha que o vento dissipa. O resultado prático dessa verdade é que eu e você precisamos viver para aquilo que tem valor perene. Se somos cidadãos da eternidade, se nossa casa não é esta casa, mas é na cidade que tem fundamentos, que tem Deus como seu construtor, nós precisamos viver como se na nossa casa verdadeira nós já estivéssemos. E os grandes homens e mulheres que realmente marcaram a história, ouviram a voz de Deus e obedeceram a sua vontade, eles viveram como se estivessem em sua casa. E por fim, embora Deus garanta a nossa salvação até o fim, isso é muito importante, a evidência de que estamos sendo preservados para essa salvação se dá através de uma vida transformada e rendida. Eu lembro de jovem, recém-convertido, ir para uma escola dominical, numa igreja, ouvir de um professor de jovens esse negócio de que Deus chama um povo para si, ele usou o nome predestinação e eleição, é uma grande furada. E se for verdade, se eu sou salvo para sempre, então eu posso viver como eu quero. Não. Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei a uma ordem, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Em João capítulo 15, Jesus diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O povo de Deus é um povo pródigo de boas obras, próspero na intimidade com as Escrituras, no conhecimento da palavra de Deus. O povo de Deus tem fervor missionário, tem alma evangelística, quer ser usado na conversão de pessoas. Queridos, eu preciso confessar que eu tenho orado muito a Deus, Deus aviva o teu povo, porque eu falo, Deus, o que está acontecendo com os nossos meninos, adolescentes, jovens, nossa turma toda, o que está acontecendo, Deus? Minha conversão se deu aos 20 anos de idade, com uma semana depois, eu estou expulsando demônio de gente possessa. Pouco tempo depois, uma pessoa da minha casa fica possessa, uma outra pessoa da minha casa fica possessa. Aí eu chego na igreja, aquela frieza, os jovens ali, que trem xoxo, menino. Não tem condições um negócio desse. No outro domingo eu pego uma folha de papel, Chamex ofício 2, Chamex não, ofício 2, folha grande. O culto começava às 7 horas, eu cheguei 6h20 na igreja, estava na porta. Todo mundo que chegava, um menino, magrinho. Oh, saudade daquele peso, viu? Magrinho. Ô, falando, qual é seu nome? Tem um bom culto, pegava o nome dos jovens, é sua primeira vez, tal, tal. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor. Eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. Os intervalos, meu período de almoço, 1h30, engolia comida, ia ler a Bíblia, orava, ouvia uma música que edificava, anotava as pregações, durante a semana estudava os textos bíblicos, pegava um estudo da internet que estava começando, estudava, li tanta heresia na vida, nem sabia que era heresia, e lia e tal, ia para o culto, anotava os nomes, aí organizava um culto na casa de um jovem, ia lá, buscava um, buscava outro, buscava um, buscava outro, a Bíblia dizia, olha, eu estava doente e fostes ver-me. É Jesus que dá essa ordem. Jesus falou, vamos para o hospital? Ia para o hospital. Estava preso e fostes visitar-me. É Jesus que deu essa ordem? É ordem. Ia para o presídio. Aí sábado à noite pegava os jovens, buscava todo mundo e fazia culto e música e tal, e palavra e Bíblia, depois deixava todo mundo. Os jovens que eram visitantes, a gente fazia serenata até de madrugada. E era assim, trabalhando, e acampamentos. E a nossa geração hoje, se não tiver que ser arrastada nas costas, cadê o amor por Deus? Cadê a glória pela santidade de Deus, igreja?
Paulo está dizendo que aqueles que são discípulos de Jesus, eles não conseguem viver de outro jeito a não ser dar frutos, pelos seus frutos o conhecereis. Essa é a aplicação dessa verdade. Nós somos consolados, mas também o texto diz: aqueles que são meus ouvem, reconhecem, se submetem e vivem com vidas transformadas. O calvinismo simples, gente, que é muito mais que calvinismo, tem essas 5 definições. Depravação total. O ser humano morreu espiritualmente. Nós não conseguimos nos conectar a Deus. Toda a nossa invenção para nos conectar a Deus gera um nome chamado religião. Religião vem do latim religare. Toda tentativa humana de, através de seus esforços, se conectar com Deus. Só Deus pode vir ao nosso encontro e nos resgatar da morte. Eleição soberana na eternidade, por sua livre graça. Deus ama um povo que caiu e os acolhe no coração. Expiação limitada. Jesus vem e nasce de uma mulher. Oferece uma obra perfeita pelos nossos pecados e morre para perdoar completamente aqueles que foram amados pelo Pai na eternidade. É por isso que é limitada a obra de Jesus, embora tenha poder suficiente para salvar o mundo todo. Só agirá de maneira eficaz na vida dos eleitos. Graça irresistível. Esses que foram amados na eternidade pelo Pai, que receberam a obra de Cristo para si, receberão o Espírito Santo, que vai pôr vida em seu coração. E ao ouvirem a pregação do Evangelho, que descreve o amor de Deus que grita, essas pessoas não vão conseguir mais resistir. A voz dele se torna doce. Lembra dos soldados? Lá de João capítulo 7, foram mandados pelos fariseus para prender Jesus. Muito interessante. Eles chegam lá para prender Jesus, né, e estão lá. Tem uma multidão cercando Jesus e ele ensinando. Vamos esperar só dar uma brecha aqui, a gente pega esse homem, dá um couro nele e leva para a cadeia. Jesus começa a pregar. Aqueles homens começam a ouvir. Termina o discurso. Os soldados voltam sem Jesus. E aí a liderança religiosa pergunta: rapaz, cadê o homem? Não conseguimos. Porque ninguém falou o que ele fala. Ninguém fala da maneira como ele fala. Então quer dizer que ele enganou até vocês? É porque vocês são um bando de ignorantes, disseram os religiosos. Aquela voz doce, quando vem e me impacta e cai aqui dentro, e você é assimilado por aquilo, e aquilo cresce e começa a gritar: é por você, é por amor, te transformar para todo sempre. Não tem como ficar longe disso. E esses que são chamados de maneira irresistível pela graça de Deus, serão preservados até o fim. É como o elo de uma corrente. Se todos os elos de uma corrente forem firmes, haverá segurança. Todo o nosso sistema de fé é construído sobre um único pressuposto: Deus é absolutamente soberano. A pergunta que surge é: quantos elos frágeis são necessários para uma corrente romper? Apenas um. Infelizmente, a maioria do povo que se define como evangélico no país, e aí você já percebe uma contradição, porque evangélico vem de evangelho, e o evangelho já nos mostra a graça de Deus que através do seu Filho vem para salvar a gente morta. A maioria dos evangélicos do Brasil creem
E a crença deles se torna aquele clipes vermelho ali, ó. Deus não é tão soberano assim. Eu também tenho vontade. Deus resiste à minha vontade. Ok, Deus pode ser soberano, mas Ele, conhecendo todas as coisas, Ele adivinhou quem é que ia crer nele. Não é Ele quem na eternidade, soberanamente, antes de quem quer que você tenha nascido, que escolheu, não. Ele adivinhou quem ia crer nele, quem tem um coração bonzinho. Eu posso perder a minha salvação. É por isso que eu tenho que ficar de olho bem aberto. Eu posso perder. Quantos elos frágeis são necessários para romper uma única corrente? Apenas um. As doutrinas da graça fazem uma leitura das Escrituras e enxergam a soberania de Deus em todas as suas páginas. Soberania presente na criação, redenção e consumação. Consumação é o estabelecimento dos novos céus e da nova terra, através do retorno de Jesus. Esta é a palavra que é do Senhor, seguros até o fim.